Quero convidar vocês, irmãos, a abrir a palavra de Deus, o livro de 1 João, capítulo 4. João, capítulo 4. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar pelo Data Show. 1 João, capítulo 4, leremos do versículo 7 ao versículo 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, queremos pedir nesse momento, Deus, a revelação da Tua palavra, Senhor. Pedimos que através do Teu Santo Espírito, o Senhor, ó Pai, esteja falando conosco, abrindo, Senhor Deus, nossos ouvidos para ouvirmos aquilo que Tu tem para nós, abrindo também os nossos corações para receber a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor use os meus lábios como instrumento para que eu possa, Senhor Deus, compartilhar a Tua palavra de uma maneira eficaz, Senhor. Em mim, Deus, não há nada para oferecer, Senhor Deus, a esses irmãos, se o Senhor não usar, Deus, a minha vida, se o Senhor não estiver através de mim, Deus. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco, Senhor. Também, Deus, eu quero repreender Satanás, os seus demônios, que nesse momento tentam nos tirar a atenção da Tua palavra, tentam, Senhor Deus, nos colocar pensamentos que não sejam do Senhor. Que nesse momento nossa mente e o nosso coração esteja cativo a Ti somente, Senhor, para que possamos ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema desse sermão é o amor, a base para os relacionamentos. E ele é o sermão da quarta semana aí dos 40 dias de jejum e oração. Aliás, como é que está os 40 dias de jejum e oração? Como é que está? Está fácil, irmão? Eu já vi uns irmãos falando assim: Senhor, pastor, um dia é fácil, mas 40 dias, aonde eu fui me meter? É assim mesmo, irmão. É uma doação, é o sacrifício da carne, né? Uma irmã começou a orar 40 dias, quando ela voltou do trabalho, Deus já mudou tudo e mexeu com a estrutura dela, mas está sendo bom. É assim que Deus faz. No final dos 40 dias, eu quero convidar você que tem um testemunho para dar sobre isso, que você venha e fale o que Deus fez na sua vida. Mas esse é o sermão que você vai ouvir durante essa semana de leitura devocional. E esse texto, meus irmãos, ele é um soco na boca do estômago da nossa sociedade moderna.
Vivemos em uma sociedade extremamente individualista, que não visa uma relação interpessoal. E quando visa, ela visa um relacionamento na dimensão de patrão-empregado, de cliente-consumidor, e assim vai. E essa relação muitas vezes se concretiza no espaço do número, no espaço da estratégia comercial, e não no pessoal, no relacionamento mesmo. E no entanto, queridos irmãos, Deus nos criou como seres relacionais. Eu e você somos seres relacionais. A essência nossa é uma essência de relacionamento. E o desejo de Deus é de vivermos um relacionamento com Ele e com os outros. E assim como Deus tem um relacionamento perfeito entre as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também devemos aprender a ser como Ele e ter bons relacionamentos com Deus, verticalmente, e horizontalmente com o próximo. Nós devemos amar uns aos outros. O texto a qual nós lemos, no versículo 20, diz, olha, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar um Deus que não vê. No versículo 21 diz, e Ele nos deu esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Infelizmente, essa nossa natureza relacional, ela tem sido diluída com o tempo. E podemos perceber os seus efeitos dentro da própria igreja do Senhor. E é normal vermos pessoas que não sabem, ou até mesmo não querem uma aproximação maior dos irmãos no seu convívio. Outros até permitem essa aproximação, no entanto não conseguem ter um relacionamento saudável. E eu acredito, queridos irmãos, que se quisermos ter um bom relacionamento com Deus, nós precisamos aprender primeiramente a ter um bom relacionamento com os outros, com o próximo. O texto nos diz isso. O versículo 11 desse texto diz, olha, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E Ele nos deu esse mandamento, versículo 21, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O nosso amor a Deus, ele está proporcionalmente vinculado ao nosso amor ao próximo. Precisamos ter um bom relacionamento com o próximo, se realmente quisermos ter um bom relacionamento com Deus. E nós vamos aprender através desse texto, queridos irmãos, que a base para esse relacionamento, para que esses relacionamentos sejam bons, é o amor. Precisamos estar conscientes de que Deus não apenas nos ama, mas Ele é amor. Deus em sua essência é amor. E esse texto de 1 João 4, dos versículos 7 a 21, nos ensina sobre o amor, sobre ter amor com base no relacionamento, e esse amor baseado em Deus. O versículo 8 diz, olha, quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. O versículo 16 diz, olha, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, porque Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O amor de Deus, o amor, queridos irmãos, de Deus é um amor incondicional. O amor de Deus por mim e por você é um amor despretensioso, incomparável, é um amor fiel, é um amor constrangedor. Deus ama a humanidade 100%. Deus ama você, querido irmão, querida irmã, 100%. Ele não consegue amar você 99,9%. Ele só consegue amar você 100%, porque Deus é amor. No versículo 19 diz, olha, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A ação sempre é de Deus. Deus é amor. Mas, pastor, o que isso significa? O que significa ser Deus é amor? Como que a gente pode mensurar isso? Primeiramente, nós vamos observar na palavra de Deus. A Bíblia descreve o amor. Veremos algumas características, algumas maneiras que isso implica, esse amor de Deus. Lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 8, está sendo ali, no Data Show, está ali para você. Diz que o amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Não se
porta com indecência. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. O amor não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E esta é a descrição de Deus para o amor. Isto é como Ele é. E os cristãos devem fazer disto a sua meta. E é claro que isso, meus irmãos, é de um dia para o outro, mas é uma meta que devemos sempre estar no processo de busca. O Senhor vai nos tratando e nos trabalhando para que cheguemos a esse amor verdadeiro. O amor de Deus não se impõe a ninguém. Os que vêm a Ele, fazem em resposta ao seu amor. O amor de Deus demonstra bondade a todos. O amor de Deus, de Cristo, quando Jesus andou por aqui, Ele espalhou bem a todos, sem favoritismos. Aonde Jesus passava, Ele curava, Ele colocava as crianças no seu colo, Ele mal comia, Ele tinha que fugir muitas vezes para dormir, para orar, porque Ele estava rodeado de pessoas e sempre espalhando o amor. Jesus não desejou o que pertencia aos outros. Ele viveu uma vida humilde, sem reclamações. O amor de Jesus não se vangloriou de quem Ele era, o Filho de Deus. Ele poderia ter demonstrado força a qualquer um naquele momento, mas Ele não. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus, Ele não impõe obediência. Deus não exigiu obediência do seu Filho, Jesus Cristo. Mas o Filho, ao invés, Ele voluntariamente, Ele se entregou. A palavra do Senhor lá em João, capítulo 14, versículo 31, diz, olha, Jesus voluntariamente obedeceu ao seu Pai aos céus, mas assim como o Pai me ordenou, assim mesmo faço, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Ele se entregou, um amor voluntário. O amor de Jesus sempre esteve e está a cuidado dos interesses do próximo, e nunca dele mesmo. E esta é uma pequena descrição, queridos irmãos, de um amor, de um amor que revela uma vida sem interesse, uma vida que não está centrada em si mesmo, no individual, um amor que, em contraste a essa vida egoísta do homem natural, do homem individualista, do ser humano que só pensa em si mesmo, primeiro eu, depois os outros. Mas Jesus, o amor de Deus não era assim, primeiro eles, depois eu. E surpreendentemente, através do Espírito Santo de Deus, quando o Senhor subiu e deu o Espírito Santo para nós, Ele deu-nos a capacidade de amar como Ele ama, porque nós somos seres espirituais, a semelhança de Deus. E Ele nos deu essa capacidade de amar como Ele ama aqueles que recebem o seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal de suas vidas. Em 1 João, capítulo 3, versículo 23 ao 24, diz o seguinte: este é o mandamento, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros, e como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O Espírito Santo confirma, queridos irmãos, que nós somos do Senhor e que amamos a Deus quando amamos o próximo. E Jesus Cristo é a maior manifestação do amor de Deus entre nós. No versículo 9, você vai ver lá, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviando o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por Ele. Jesus é a expressão do amor. No versículo 10 diz: nisso consiste o amor, se não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. A maior expressão de amor de Deus a nós nos é comunicada através do seu Filho Jesus Cristo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, para mim, para você. Deus prova o amor dele por você, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
E nesses versos podemos ver que o maior desejo de Deus é que nos juntemos a Ele, que entremos no seu lar eterno, no céu, ao qual Ele preparou para nós. E Ele tornou isto possível, queridos irmãos, pagando o preço pelos nossos pecados. Ele nos ama por sua própria escolha. É um ato da sua própria vontade que o Senhor nos ama. Você consegue imaginar alguém que ame tanto, mas tanto outra pessoa, que ao ponto de dar a sua própria vida em resgate dessa pessoa, sem ao menos conhecê-la? Foi isso que Jesus fez por nós. E Ele fez, meus irmãos, não porque você merece tal sacrifício. Eu e você não merecemos nada. Ele fez porque Ele ama você de tal maneira que pagaria um preço, qualquer preço, para que você ficasse bem. E você consegue sentir, queridos irmãos, a grandeza desse amor de Deus por você? Você consegue ver a importância que você tem para o Senhor Jesus Cristo? Ele pagaria qualquer preço para livrar você da morte eterna, do inferno. Queridos irmãos, você já deve ter escutado alguém pregar sobre o amor de Deus, numa tentativa de impor uma obrigação da sua parte para com Ele. Você tem que amar Deus porque Deus te ama. Mas não é isso que Ele nos ensina, e não é isso que Deus quer te dizer essa noite. Ele não quer que você pense assim. Ao contrário, tudo que Ele fez por você, Ele fez porque Ele ama você desinteressadamente. Ele quis te livrar de uma condenação eterna para te ver vivo, para te ver feliz. Você não tem obrigações para com Deus, nenhuma. Você tem escolhas. Escolhas, não obrigações. E é aí que entra o verdadeiro significado dessa mensagem. A humanidade tinha um destino traçado, queridos irmãos, a condenação eterna. Mas Deus envia Jesus Cristo. Ele alterou o curso da história, dando vida ao Filho dele pela nossa, dando a vida do Filho dele pela nossa, para que morresse na cruz em nosso lugar. E Jesus então escolheu nos salvar, de nos dar o direito à vida eterna. E não é só isso, mas nos acompanhar por toda essa vida enquanto vivemos aqui. Ele nos ajuda a vencer os desafios, a conquistar os nossos sonhos, nos ajuda a vencer o mal no plano espiritual, que muitas vezes quer nos assolar e fazer-nos perecer. É só através dele, de Cristo, que alcançamos essas coisas. Quantas vezes, queridos irmãos, você chorou? Quantas vezes você ficou em silêncio no seu sofrimento, até mesmo dentro de si, se condenando por seus fracassos, achando que ninguém te ama ou admira, que ninguém tem nada por você, você se sentindo só? Você não gostaria dessa noite se sentir diferente? Você não gostaria de sentir-se amado? Você não gostaria de, nos momentos de aflições, de angústia, não só nos momentos de aflições e angústia, mas em todos os dias, sentir que você é especial, sentir que Deus tem coisas grandes para você? Você não gostaria de viver, de poder vivenciar esses sonhos que está dentro de você, de encontrar alguém que te ame, que diga: olha, vai que vai dar certo, estou com você, que aprecie suas qualidades, seus dons, desconsiderando os seus erros, suas falhas? Algumas pessoas podem ter te desapontado. Algumas pessoas podem ter te deixado sofrer e sem te oferecerem ajuda no momento que você mais precisou. Algumas até por seus familiares. Talvez você tenha sido vítima de uma inconstância humana em repetidas ocasiões de sua vida, com palavras ásperas, desencorajamentos. Mas Deus não é assim, queridos irmãos. Ele te ama. E Ele te ama incondicionalmente. E Ele te oferece ajuda. Ele te estende a mão sempre que você precisar. As durezas que enfrentamos no dia a dia, queridos irmãos, nos fazem muitas vezes questionar a existência de Deus. Nos fazem questionar se Deus realmente nos ama. E tantas pedras que nos são lançadas. Mas a verdade é que Deus não favorece ninguém, porque todos somos seus favoritos. Deus morreu para que todos sejam salvos. E Ele não quer nos ver, Ele quer nos ver
progredir, Ele quer nos ver amadurecer, Ele quer nos ver sermos pessoas melhores, Ele quer nos incentivar a lutar, a vencer, e Ele nos chama para viver com Ele, para andar com Ele, e seguir os seus passos. Ele quer nos instruir, Ele quer nos fortalecer. E as lutas que virão, que enfrentaremos, na busca dos nossos sonhos, das nossas vidas, fazem parte do projeto dele para nós. Não há outro meio para o crescimento e amadurecimento, senão através das dificuldades, senão através das lutas. Você está passando luta, dificuldade, não é porque Deus não olha para você ou te esqueceu, mas porque Ele está fazendo o teu couro ficar duro, está fazendo você ficar um homem, uma mulher de Deus, amadurecendo a sua vida. É porque somos todos seus e favoritos seus. E por isso Ele diz que todos somos vencedores nele. Mas mas Ele também não nos ilude a respeito de não termos, que a nossa vida será maravilhosa, teremos uma vida, que ser cristão é ter um mar de rosa, que não haveremos de enfrentar problemas, tristezas, desilusões. Ele não fala isso para nós. Ele não nos ilude, mas Ele garante que estar conosco em todos os momentos, nos fortalecendo, nos auxiliando, porque Ele não nos quer ver parados no mesmo lugar, acomodados com a nossa vida, mas Ele quer nos ver progredindo, alcançando vitórias. E é através de Jesus que o homem se realiza. Somente através de Jesus o homem se realiza, tornando-se filho de Deus, obtendo a salvação eterna, encontrando o sentido da sua existência. As pessoas querem ser felizes por ser feliz, mas a felicidade pela felicidade nunca vai ser encontrada. A felicidade está no propósito. Você é feliz porque você tem um propósito a ser alcançado. Isso que é felicidade, é ter um propósito e caminhar segundo esse propósito. E Deus nos deu Jesus para que isso acontecesse, para que tivéssemos vida, e é por isso que precisamos tanto dele em nossas vidas. Jesus Cristo, queridos irmãos, continua sendo o mesmo. Ele foi o mesmo, Ele é o mesmo e será o mesmo, conforme Hebreus 13, versículo 8. O que Ele sente por você não vai mudar jamais. A tua decisão não vai mudar jamais. Quando aquele jovem rico veio conversar com Jesus, a palavra diz que Deus o amou, mas ele foi embora. Ele não quis entregar tudo, mas Deus o amou. Ao ponto, queridos irmãos, que nenhum sacrifício pode ser tão grande para Jesus, para ver você bem com Ele. Não importa o que digam a seu respeito, das coisas que você tem feito, Jesus, Ele não quer condená-lo, mas Ele quer absolvê-lo. Jesus não quer ser uma obrigação na sua vida. Ele quer ser um amigo mais chegado que um pai, um amigo mais chegado que um irmão. Jesus não quer lhe ensinar uma religião. Ele quer te ensinar a viver. Você não precisa estar se sentindo só, viver só. Você tem alguém que é por você, que nunca te abandona. Você tem alguém que te ama, que te dá valor, que acredita em você, no seu potencial. Abra o seu coração para que Jesus hoje possa fazer algo na sua vida e aceite esse caminhar, aceite, entregue o coração teu, todo o seu coração diante desse Cristo que te ama e que te quer e que morreria novamente por você. Nesse exato momento eu quero que todos vocês fechem seus olhos. Todos. O Senhor está aqui, queridos irmãos, e Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida. Ele conhece as suas dificuldades, as suas lutas, os seus sonhos, os seus anseios. E Ele está dizendo para você que você não precisa passar por isso sozinho. Você estar aqui hoje é o simples fato do amor de Deus pela sua vida. E eu não sei como está a sua caminhada com Deus. Eu não sei se você já um dia entregou o seu coração para Deus. Eu não estou falando de uma religião. Eu estou falando de você entregar o seu coração para Deus. Falar: Senhor, a partir de hoje, muda meu coração. Eu reconheço que sou pecador e necessito que o Senhor mude a minha vida a partir de hoje. E o Senhor vai fazer. Todos estão com os olhos fechados. Mas se você quiser, queridos irmãos, entregar a sua vida a Jesus essa noite, eu quero que você levante sua mão. Não vou chamar você para vir aqui à frente, só eu estou vendo quem vai ser. Eu quero que você levante a sua mão e entregue a sua vida para Jesus, se você sentir isso no seu coração. Faça isso de todo o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, eu quero pedir, Senhor,
Que o Senhor, Pai, o Senhor viu, Deus, essas pessoas que levantaram suas mãos. Senhor, que nessa noite, Deus, todo o intento do maligno, a fúria do inimigo, Deus, caia por terra, porque esses irmãos hoje são filhos do Senhor, guardados e selados pelo Teu sangue, porque convidaram o Senhor a entrar em seus corações, ó Pai. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cuidar deles. Que o Senhor nos ajude a discipulá-los. Que o Senhor nos ajude, Deus, como igreja, Senhor Deus, cumprir nossa parte diante do Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 11 diz para você que ergueu a mão e para você que está aqui, filhos do Senhor, venham a mim todos que estão cansados de carregar seus fardos, as suas pesadas cargas, porque eu lhe darei descanso. Mateus 11, 28. Quem vier a mim, jamais rejeitarei. João 6,37. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. João 6,35. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Esses irmãos que ergueram as mãos, a vida eterna está garantida. Agora é o processo de santificação, a caminhada. Vamos caminhar. É o processo de santificação. E João 10 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a minha vida, a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele, diz a palavra do Senhor. E para encerrar, queridos irmãos, nós precisamos entender que esse amor prestado a Deus e ao próximo não pode ser apenas um amor platônico de palavras, mas é um amor que deve ser demonstrado em atitudes. Primeiro, para com Deus, um amor incondicional. Mateus 22, versículo 37 e 38 diz: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ame ao Senhor teu Deus incondicionalmente. Ame Ele, se apegue a Ele. É um amor, é uma atitude. A segunda atitude com o próximo é uma atitude semelhante, é um amor incondicional também ao próximo. E ele diz lá em Mateus 22, continuação, 39 a 40. Segundo semelhante a este é: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O nosso amor para com Deus tem que ser um amor de atitude incondicional. Quando amarmos a Deus incondicionalmente e amarmos o nosso próximo incondicionalmente, as coisas vão ser mais fáceis de se realizar. Vai ser mais fácil de perdoar as pessoas. Vai ser mais fácil de caminhar a quinta milha com quem muitas vezes não quer nada. Vai ser mais fácil respeitar as pessoas, o andar das pessoas, o crescimento das pessoas. Vai ser mais fácil vir para a igreja e trabalhar para o Senhor. Vai ser mais fácil participar das reuniões que fazemos. Vai ser mais fácil, tudo mais fácil, quando amamos incondicionalmente a Deus e o próximo. Que Deus nos abençoe e guarde o nosso coração em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude, Deus, a amar o Senhor, amando o próximo. Que o Senhor, ó Pai, faça dessa igreja uma igreja que ame verdadeiramente, que se doe, que pense no outro e não em si mesmo. Deus nos ajuda, Senhor. Isso, Deus, é uma quebra de paradigma dessa sociedade. É quebrar esse modelo, esse padrão perverso que tem sido ensinado na sociedade. E precisamos do Senhor nessa guerra, Senhor. Que o Senhor vá à frente e nos ajude. Abençoe esses irmãos, ó Pai, que estão aqui e ouviram essa palavra, que ela queime em seus corações, para a glória do Teu nome, Senhor. E Deus, nos ajuda a cuidar desses que ergueram as mãos, ó Pai. Senhor, nos ajuda, Pai. Que o Senhor faça que eles cresçam muito e sintam tanto amor do Senhor por eles
de nós, ó Pai, ao ponto de que a vida deles sejam transformadas como o Senhor mudou as nossas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar em pé. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, as consolações eternas do Santo Espírito Santo, esteja com vocês, queridos irmãos, com a sua casa, em seus corações, em sua família, e espalhado por todo Israel de Deus, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Vamos ouvir o pós-lúdio.